Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aulinha de ciência de hoje, falando sobre a influência do Sol nos corpos. Como é que o Sol influencia aí os corpos, né, gente? Qual a importância do Sol para nós? Lembrando que ele é de grande importância. Sem o Sol, o mundo acabaria, né? Por quê? Porque tudo se tornaria gelo, frio. Não teríamos o calor. Então, o Sol, para vocês entenderem aí, antes disso, deixa eu só começar a falar aqui sobre a questão da luz. A gente vai falar sobre a luz, tá? De onde vem a luz? Essa luz que você enxerga as coisas aí, essa luz que clareia tudo, de onde ela vem? Bom, pode vir, a maior fonte que nós temos é o Sol, a principal. A principal fonte de luz que nós temos é o Sol. Mas também você pode adquirir luz através de uma vela, através de uma lâmpada. E a isso nós damos o nome de corpos luminosos. Por que corpos luminosos? Porque eles têm luz própria, né? É eles que vão nos fornecer essa luz aí. E como vemos um corpo que não emite luz? Aquele corpo que não emite luz simplesmente vai receber a luz dos corpos luminosos. Por isso que eles são chamados de corpos iluminados. Por que eles são iluminados? Porque é a luz que clareia esses corpos vem de quê? Dos corpos luminosos, que no caso lá que eu coloquei para você, pode ser uma lâmpada, pode ser uma vela, pode ser a luz solar, tá certo? Vamos continuar aqui. Bom, quem é a luz principal? Não é o Sol? Exatamente, ele é a principal fonte de energia luminosa e também térmica. Não se esqueçam, por que luminosa? Porque ele nos oferece luz, e térmica, porque ele nos oferece calor. E calor está referente à energia térmica. Então, o Sol é o principal aí, a principal fonte dessas duas fontes, certo? Na ausência da luz, o que a gente faz? A iluminação, o quê? Artificial. Então, à noite, por exemplo, o sol ele se põe. Então, para iluminar, o que a gente utiliza? A gente utiliza as nossas luzes artificiais, né? Das nossas residências, que são as lâmpadas, certo? Uma fogueira, uma vela, um lampião. Tudo isso é uma fonte de iluminação artificial, ou seja, que o homem construiu para poder iluminar quando a luz solar falta, que no caso, à noite, certo? E lógico também que ela vai nos oferecer aí a luz luminosa, né? E também vai nos aquecer, certo? Os corpos, gente, quando eu falo de corpos, não tô falando do nosso corpo, tá, gente? Tô falando de objetos em geral, tudo que tem matéria é corpo, tá? Tudo, nós, os animais, as plantas, os objetos, tudo em geral, certo? Eles apresentam propriedades. Que propriedades, professor? Oxe, essas propriedades que podem ser naturais, da própria natureza, ou pode ser artificiais, certo? Por exemplo, a luz, o calor pode ser natural ou artificial, a eletricidade pode ser natural ou artificial, a energia, a composição, o som pode ser natural ou artificial, entendeu? Então, os corpos têm essa peculiaridade aí de ter essas propriedades, de ser natural ou artificial, certo? Bom, durante o dia, os raios solares eles batem nos corpos. Aí vai provocar o quê? O reflexo de luz. Se você pegar um corpo e colocá-lo exposto ao sol, o que vai acontecer? Ele vai aquecer. Isso acontece por quê? Porque ele vai receber a energia térmica do sol, ou seja, ele vai receber calor. Mas se em seguida você pegar esse corpo e colocar na sombra, ele vai perder esse calor do ambiente, tá? Então é assim que vai acontecer a troca de calor entre os corpos e o ambiente. Colocou ao sol, aquece. Colocou na sombra, ele vai perder esse calor aqui, tá? Outra coisa, o sol ele é o único astro do sistema solar que possui luz própria, tá? É o único, tá bom? Então é através dos raios dele aí que é possível ir aquecer o solo, os metais, os líquidos, entre outros, principalmente o de barreiras, né, que frita até ovo. Tá certo? Então eu falei aí sobre a importância do sol aí na questão da luz e na questão do calor.
que nós temos aqui? Falar sobre a questão da luz. Que a luz, ela é uma forma de energia que podemos perceber por meio da visão. Então, a luz, ela tem que chegar, ela tem que se propagar. Então, ela tem que chegar até os nossos olhos, certo? Então, ao chegar aos nossos olhos, aí você vai conseguir enxergar essa luz. Então, é com ela que podemos ver tudo o que está à nossa volta, através da luz, tá? E quem é a fonte principal, a fonte natural, que tem luz própria? O Sol, certo? Os que possuem luz própria são chamados corpos luminosos, como o Sol. Alguns objetos criados, existem alguns insetos, alguns seres vivos, que possuem a bioluminescência. O que seria isso? Ó, um exemplo é aqui o vagalume que eu estou mostrando para vocês. Ele possui, tá? Aqui eu vou circular aqui o vagalumezinho. Então ele possui aí essa bioluminescência, tá certo? Que é a produção e emissão de luz por um organismo vivo, que resulta numa reação química que é transformada em energia luminosa. É lógico que isso aí não é só o vagalume que produz, tá, gente? Outros seres vivos como microalgas, caravelas, né? Isso acontece mais em espécies marinhas. Segundo informações, a função é a proteção contra os predadores, tá certo? Que eles conseguem até se camuflar ou lançar algumas substâncias que vão despistar o predador, certo? Então, a bioluminescência está relacionada com a defesa e com a atração também de parceiros de muitas espécies que eles utilizam aí, né? Na hora do seu romance. Vamos ver aqui agora a outra parte aqui, que seria o quê? Os meios materiais. Que meios são esses? Vamos falar da passagem da luz. Ou seja, a gente vai ver que em alguns objetos a luz ela consegue passar com facilidade, em outros com um pouco de dificuldade e outros não conseguem passar de forma alguma. Será que a luz atravessa todos os meios materiais? Será que conseguimos ver todos os objetos através da passagem da luz? É o que veremos. Nós temos 3 meios aí, tá? O transparente, o translúcido e o opaco. Então, vamos ver primeiro aqui o transparente. Como vocês podem observar aí, o transparente, ele permite a propagação da luz, sem distorcer a imagem do objeto, como mostra a figura abaixo. Quer dizer, a luz, ela ultrapassa, né, o corpo transparente, né, e conseguimos ver do outro lado o objeto que está do outro lado. No caso aí nós temos uma mão. Então você consegue ver que a luz passou por esse vidro aí, transparente, e você consegue ver nitidamente o objeto que está do outro lado, certo? Um outro exemplo também de meio transparente é o ar, né? Que o ar é um exemplo de corpo transparente. Aqui nós temos aí esse vidro, tá? Outra coisa, você consegue, por que é chamado de transparente? Porque você consegue ver o objeto que está do outro lado. Então a luz, ela passou todos os raios de luz aí, passou com facilidade. Foi transmitido aí, passado por esse vidro, e você consegue ver o que está do outro lado. No caso, em uma mão, se fosse um jarro de flor, se fosse, né, uma caneta, um lápis, tudo você conseguiria ver o objeto nitidamente, sem dificuldade nenhuma. Por quê? Porque o corpo ele é transparente, então ele deixou a luz passar totalmente, tá certo? Então esse daí é o meio que transparente. E o vidro é um exemplo de corpo transparente. Um outro exemplo seria o ar, né? Aqueles vidros de carro sem a película, lógico. Outro exemplo também são as janelas. Olha aí, tá vendo? As janelas também é um exemplo de corpo transparente. Por quê? Porque você consegue ver tudo que tá lá, ó, tá vendo? As árvores, tudo direitinho, você tá conseguindo identificar tudinho aqui através do vidro da janela. Por quê? Porque é um exemplo aí de corpo transparente. Quer dizer que a luz conseguiu ultrapassar tudo, né? Isso aí, e você consegue visualizar tudo que está do outro lado.
Aqui nós temos também um outro exemplo, ele segurando um pedacinho de vidro. E do outro lado você consegue ver tudo que está aqui, tá vendo? Nitidamente. Então pronto. Vamos ver o outro, que seria o translúcido. Bom, o translúcido, ele vai permitir a propagação da luz, mas distorcendo a imagem do objeto, como você pode ver aí. Você não vai conseguir ver o objeto nitidamente. Você vai ver que tem algo do outro lado, mas não nitidamente. Vai ficar fosco, gente. Vai ficar fosco, entendeu? Então é o quê? Por exemplo, esse vidro aqui, ele é um vidro fosco. Você sabe que tem uma mão aqui, tá vendo? Mas você pode ver que você não está vendo nitidamente, tá? Ele dá uma modificada aí no objeto. E observe como é que a luz chega, tá vendo? Ela não passa totalmente, ó. Como vocês podem ver aqui, olha a propagação da luz aqui. Tá vendo? Então, só passa o quê? Parcialmente, metade dessa luz aí. Por isso que ele é chamado de translúcido, tá? É o caso aí daqueles vidros, aqueles vidros com película, né? Você consegue ver, mas não totalmente. Você não consegue ver nitidamente. Por isso que se chama aqui de translúcido, tá? Ou seja, a luz, ela passa parcialmente e distorce o objeto. Um exemplo aqui que nós temos, aqui ó, tá vendo? Esse aqui é o vidro fosco, tá? Então, esse aqui é translúcido, porque você sabe que tem duas pessoas aqui, mas elas estão modificadas. Olha a diferença aqui embaixo. Aqui é transparente, você consegue ver nitidamente porque a luz passou totalmente aqui. Aqui a luz só passou metade, tá vendo? Ela não passou totalmente aqui, tá? Então, você observa que tá meio apagado. Olha aqui também, tá? Um outro exemplo também é aquele papel manteiga. Aquele papel manteiga, ele é um material translúcido. Por quê? É ele aqui, tá vendo? Você sabe que tem uma mão aqui, mas você pode observar que a luz passou só a metade e modificou um pouco aqui o objeto, porque você não está vendo ele nitidamente, assim como se fosse um transparente, tá? Então, esse é o translúcido. Translúcido, ele passa, a luz passa parcialmente, tá certo? E aí você não vai conseguir ver o objeto totalmente. Você vai ver lá a imagem, mas não totalmente como ela deveria ser vista. O que nós temos, o terceiro é o opaco. Bom, agora o opaco você já sabe que não passa nada. Não passa absolutamente nada. Não há propagação da luz, gente. Ou seja, né? Não permite a propagação da luz através dele, refletindo e absorvendo a luz incidente. Então, não permite a propagação da luz. Nós não sabemos, não estamos enxergando aqui o que está do outro lado. Por quê? Porque as luzes elas foram impedidas de propagar para poder você enxergar. Então, você não consegue enxergar, tá? Um exemplo disso é a madeira. A madeira é um material o quê? Opaco, porque não vai conseguir transmitir, deixar a luz passar, tá certo? É o caso da madeira, alguns metais, rochas, paredes, portas. Quem está do outro lado não pode ser identificado. Por quê? Porque esse material não deixa a luz passar para que nós venhamos enxergar o que está do outro lado. Como vocês podem ver aqui, ó. Se esse rapazinho aqui ficar atrás do muro, você não vai enxergá-lo. Por quê? Porque essa parede aqui, feita de concreto, não vai permitir deixar a luz propagar para que nós venhamos enxergá-lo, tá? Se esse rapazinho aqui ficar atrás dessa porta aqui, nós não vamos conseguir enxergá-lo. Por quê? Porque esse meio aqui, ele é opaco. A parede, opaco. Olha aqui, nós não sabemos nitidamente o que tem aqui atrás. Sabemos que tem uma coisa. Mas você tá enxergando aqui? Não tá enxergando, tá? Não. Por quê? Porque esse meio aqui, ele é opaco. O opaco não deixa que enxerguemos o objeto do outro lado. Por quê? Porque ele impede que a luz ultrapasse. A luz vem e bate aqui, ó. Ela não ultrapassa, então a gente não consegue identificar aí, tá certo? E para enxergar os objetos, vocês sabem que a luz precisa chegar aos nossos olhos, né? Para depois ela ser refletida. Primeiro, tá?
A luz chega aos nossos olhos, depois ela é refletida no objeto. Aqui eu coloquei essa figura para te dar o exemplo dos 3 tipos. Nós temos aqui o exemplo opaco, aqui ó, porque você não tá vendo o outro lado. Tá vendo as canetinhas do outro lado? Não tá, né? Então aqui é opaco. Coloquei aqui o transparente. Olha como você vê nitidamente as canetinhas. E eu coloquei o translúcido aqui, que é onde a luz passa parcialmente. Luz passa parcialmente aqui, totalmente aqui no transparente, e no opaco não passa de forma alguma. Ela é impedida de ultrapassar, por isso que você não tá enxergando aí, tá certo? E as sombras? Falar sobre as sombras aqui. Todo mundo já sabe o que são sombras, né? Até porque são refletidas todos os dias aí. Agora, o que é necessário para que um objeto produza sombra? Nós estamos vendo aqui a sombra desse círculo. Estamos vendo aqui a sombra de uma pessoa também, tá? Primeira coisa que tem que ter, fonte de energia. Essa energia pode ser uma lâmpada, pode ser o sol, no caso aqui é o sol. Nessa primeira aqui, ó. Vou botar uma seta aqui. Aqui a fonte de energia é o sol. Nessa aqui nós já estamos vendo que não é o sol, é um refletor, tá vendo? Então é uma luz artificial, aqui é uma luz natural. Primeira coisa, tem que haver uma fonte luminosa, tá? Pode, como eu já falei para vocês, o sol pode ser uma vela, pode ser uma lâmpada, uma fogueira e etc. E tem que ter um anteparo. O que seria o anteparo? O anteparo é o local onde a sombra vai ser projetada. No caso do anteparo aqui dessa sombra é o chão, tá vendo? Aqui pode ser uma mesa, né? Um tecido, não sei onde esse círculo foi colocado. Então, o anteparo é isso, é o lugar, é o local onde a sombra vai ser refletida, tá certo? Será projetada. E é lógico que precisa do objeto. Aqui nós temos uma pessoa que foi refletida e aqui nós temos uma bola, um círculozinho aí, parece que de isopor, tá certo? E aí tem que estar bem posicionado entre a fonte de luz e o anteparo. Então eu tenho aqui, ó, o objeto, a fonte de luz e o anteparo, que é o lugar onde vai ser refletido. Tá vendo aqui? Então eu tenho a fonte de luz, que é o sol, e o anteparo, que é o chão, e o objeto, que é a pessoa. E aí você vai conseguir ver a sombra, tá certo? Então isso aí é como a sombra ela é formada. Tá bom? Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, já sabe, no meu privado. Faça a atividade ou exercício direitinho, tá bom? Para não perder nota. Tchau.